colocado no Campeonato Brasileiro e chegado como favorito numa semifinal de Copa do Brasil, outra coisa é que os pênaltis e que o jogo contra o Corinthians e tal, mas chegou como favorito numa semifinal de Copa do Brasil, para um time que não tá ganhando nem estadual há 6 anos, o Cruzeiro tem urgência de ganhar títulos. E aí quando você pega um jogador, emplaca, o cara dá certo, você vende para um rival que disparadamente está melhor do que os outros no Brasil, a sua Calma aí, rapaziada, hein? Calma aí. chance de ganhar títulos se reduz muito vendendo pro Flamengo. É muito melhor aceitar a proposta do Zenit, que tinha tido de 30 milhões, esportivamente, do que vender pro Flamengo, porque o Flamengo já é forte demais, já tem dinheiro demais, o Flamengo ganhou 2 bilhões e o Cruzeiro ganhou 370 milhões, o Flamengo ganhou 2,1, que ainda faz diferença quando você fala de um que ganhou 3,7, o Flamengo ganhou mais do que 4 vezes, 5 vezes, né? Porque ganhou o Cruzeiro, 400 para 2 milhões daria 5 vezes. Mais do que 5 vezes o que ganhou o Cruzeiro. Então, se você ainda vende o seu artilheiro para aquele clube que ganhou 5 vezes o que você ganhou, a sua capacidade de competir fica muito pequena. Então, o Cruzeiro está certíssimo de não vender para o Flamengo. Tem mais é que não vender mesmo, se quiser brigar por títulos. Se fosse necessário o Cruzeiro crescer, não como instituição, mas crescer de patamar de organização de clube, de uma forma orgânica, eu acho que seria uma grande irresponsabilidade, um clube que ganha 370 milhões no ano, não vender um jogador por 200 milhões, que é mais do que 60%, né? O que você ganhou em todo um ano. Seria uma irresponsabilidade. Cara, é 60. Cara, você pode vender um jogador que você vai ganhar 60% que você fatura. É muita coisa, né, velho? Caso tivesse essa necessidade. Como não tem... Exatamente, ó. É isso que eu venho falando. O Cruzeiro não tem necessidade de vender. Se o Cruzeiro tivesse necessidade de vender, eu ia falar que 25 milhões de euros tá muito bem pago. Mas eu sei que o Cruzeiro tem um dono bilionário, um dono estribado, rico, louco, que quer ganhar título. O Pedrinho já falou, ele quer disputar. Ele quer disputar. Entendeu? Segurar Caio Jorge, é trazer reforços e torcer para quando for competir contra o Flamengo, especialmente numa Copa, porque no mata-mata fica mais difícil, no ponto corrido fica mais difícil, que o Flamengo esteja no mau dia, você esteja no bom dia e ali você possa levar. Acho que a única coisa que poderia, a não ser que o Flamengo suba muito, destravar isso seria o desejo do jogador. E por enquanto o Caio Jorge está quieto, não mostrou nenhum interesse em sair, e se continuar... Aí eu discordo, Marcelo Beckler. Se o Flamengo tá fazendo proposta, é porque o jogador tá afim de ir, se abre pra... Ó, o jogador se abre pra ir. Agora, se ele vai forçar, aí é outros 500, aí é outra história. Assim, acho que o Flamengo não vai chegar, não parece ter apetite o Flamengo, porque tá subindo muito pouco, a chegar aos 50 milhões. E se eu for... nem deve, não vai chegar mesmo. Você pode apostar a sua vida. Se fosse o Cruzeiro, eu pediria o Pedro. Assim, aí, rapaziada, troca aí, ó. Já que o Cruzeiro aceita 30 milhões mais jogadores, vai ser muito difícil, depois que o Cruzeiro vender o Caio Jorge, achar um atacante que te garanta gols, que te garanta os pontos. Só pegar quantos pontos o Caio Jorge deu ao Cruzeiro na temporada passada entre gols e assistências, quantos jogos ele decidiu, vai ser muito difícil achar outro Caio Jorge no mercado. Tanto que o Flamengo tá pagando mais do que quase 5 vezes o que o Cruzeiro pagou, mais do que 4 vezes o que o Cruzeiro pagou. Então o que o Cruzeiro teria que fazer, na minha opinião, se for pra aceitar, se for pra sair, é 30 mais o Pedro. Eu acho que Cara, eu adoro o Beckler. Gosto do Beckler. Um dos poucos que eu respeito. Aí, Beckler, você quer um cozinho também raspado também junto, não? Você não quer 10% da Gávea, não? Você não quer também, sei lá, o dedo do Cristo Redentor também, não, no pacote? Sacanagem, né, velho? Porra. 30, cara, o Beckler, com todo respeito, mas isso aqui é cor de lunático, velho. Isso aqui é cor de tuiteiro. Pra mim isso é coisa de Cruzeiro 1000 grau. Depressão do Cruzeiro. A máfia azul, depressão, máfia azul. Isso é coisa de... Cara, isso é coisa de clubista, essa troca aqui, né, o Marcelo Beckler? 30 milhões de euros. Mais o Pedro... Não, filho, isso aqui também que é um negocinho apertadinho, bem raspadinho também, não? Nesse preço aí, meu irmão. Porra! Cara, eu gosto do Beckler, com todo respeito, Beckler. Eu tô brincando, não vai levar pro coração, não, mas, brother. Que troca é essa, my friend? Que troca é essa? Tá doido? Tá fumando o quê, cara? Não, você tá doido, mano, jamais. Aliás, o Flamengo... 15 mais o Pedro, 20 mais o Pedro. Não. O Pedro é garantias. Se o Pedro não tá jogando bem, é culpa do treinador, como foi provado, né, Felipe Luiz? Obviamente o jogador não tava se esforçando, e ali era erro do Pedro. Mas o Pedro, você tem que montar o time para o Pedro. Você vê, o Flamengo começou a jogar mais pro Pedro, e o Pedro começou a se esforçar mais, começou a fazer gol.
E o Pedro fez falta contra o PSG. Eu acho que no segundo tempo ali, o Pedro fazendo um pivôzinho ali seria interessante contra o PSG. Bater corpo com o Pacho jogou muito aquela final. Porque não tinha ninguém, ó, pra disputar com o Pacho na final do Mundial. Não, 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 não. Caio Jorge é pra, dá pra até jogar Caio Jorge e Pedro junto. É isso que eu acho que o Flamengo quer. Você tá doido? 30 milhões de euros mais o Pedro. Caraca, o Marcelo Beckler. A cara nem tremeu, velho. A chance que o Cruzeiro teria de negociar bem seria tirar do Flamengo também um grande atacante. E aí o Flamengo que depois, se quiser negociar nesses moldes, que se vire pra achar um outro jogador pra competir. Aí sim com o Caio Jorge, que seria a primeira opção, pra competir com ele como um atacante mais de área, já que o Caio Jorge é um jogador mais explosivo, né? Mais de saída, de velocidade e de, como dizem vocês comentaristas, atacar as costas dos zagueiros, a profundidade. Aí eu acho que seria uma negociação interessante pro Cruzeiro, porque esportivamente ele também garantiria um grande 9 e teria 30 milhões no bolso pra contratar. Acho que o Flamengo não vai cometer este erro, por assim dizer, ou essa aposta no Caio Jorge, abrindo mão do Pedro. E se eu fosse o Flamengo, eu iria atrás ou de Richarlison ou de Gabriel Jesus. Eu já vi declarações do Arteta dizendo que não libera o Gabriel Jesus, que ele vai ser importante. O Gabriel Jesus, depois de 363 dias, voltou a marcar. O Gyökeres ainda não emplacou no Arsenal, mas é um jogador... O Richarlison e o Gabriel Jesus... O Gabriel Jesus faz mais sentido. O problema do Gabriel Jesus é bichado. Estável fisicamente, com contrato também que se encerra daqui a pouco, e 30 milhões de euros é quase que o Arsenal... Outra coisa, o salário do Gabriel Jesus é muito alto. O salário do Gabriel Jesus... Rapaziada, o salário do Gabriel Jesus até pra Big Six na Inglaterra é alto. Imagina pro Flamengo. É alto o salário do Gabriel Jesus. O Richarlison no Brasil faz sentido. Investiu nele muito. Mas eu não acho que o Richarlison quer voltar pra cá agora. Anos atrás. Se o Flamengo fosse com um apetite desse, buscar o Gabriel Jesus, que ficando mais perto do Brasil, aqui 6 meses, Copa do Mundo, o Brasil não tem um grande nome, quem sabe sim, por que não? Eu não acho o Gabriel Jesus ir pro Flamengo, eu acho que ele vai pro Palmeiras. E depois fazer carreira no futebol brasileiro, coisa que o Gabriel Jesus também quase não fez, né? Porque saiu muito cedo do Palmeiras pro Manchester City, eu acho que poderia ser uma boa. Ou buscar de novo o Richarlison, que também saiu muito cedo do Brasil, que é um 9 que vive de momentinhos na Europa, se a gente for ver assim, ele tem algumas boas semanas no Tottenham e depois volta. O Tottenham também não é um time que briga tanto. Se eu fosse o Flamengo, eu iria em um desses dois, tá? Se não desse certo com o Caio Jorge. O Richarlison é caro tirar ele. É caro. O Richarlison também. O Richarlison, rapaziada, o custo-benefício dele é um risco. Do Richarlison, tá? É um risco. Porque ele já tem 28 anos. O Tottenham vai querer 25, 30 milhões de euros por ele, ó. 28 anos. 25, 30 milhões de euros e o Richarlison vira e mexe, tá machucado. Agora que ele tá mais saudável. O custo-benefício do Richarlison é arriscado. Se você pega ele por 10, 15 milhões de euros, vale a pena. Agora, o Tottenham não vai liberar ele pouco assim. Vai querer 20, 25, 30 milhões de euros. 25, 30 milhões de euros. 28 anos, salário alto e com histórico de lesões bem esticado dos últimos 2 anos. O custo-benefício do Richarlison pode e deve ser arriscado. Acho que também seria um bom atacante. O Richarlison, mais características parecidas com a do Pedro. Gabriel Jesus um pouco diferente, até pode jogar um pouco mais de lado de campo. Eu acho que também seria um bom investimento para o Flamengo fazer. E um lado muito B que eu acho que o Flamengo poderia consultar para ver se quer, seria Anderson Talisca, que não é um 9, mas que é um atacante, que pode jogar... O Talisca seria muito mais pro lugar da Arrascaeta e o Flamengo já tem um Carrascal, não faz muito sentido. Fazer uma dupla de segundos atacantes com a Arrascaeta, o Felipe Luiz teria um pouco mais de trabalho para enquadrar, que só tem mais 6 meses de contrato com o Galatasaray. O Talisca seria... Não é um nome ruim, mas eu acho que o Flamengo precisa de outras características. Do Talisca que já tem Arrascaeta, Carrascal, entendeu? Um cara como o Caio Jorge hoje seria bem mais útil que um Talisca. Né? Onde ele tá o Talisca? Enfim, agora não sei. Galatasaray não. Mas vou buscar do Galatasaray, esse sim, o Mauro Icardi. 32. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor. Afasta mal olhado.